Eu vou ler primeiro da sua cabeça, da igreja, e o cabelo da sua cabeça, como eu estou assim te pedimos em oração, no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Daquilo que ocorreu na vida de você nos visita, essa oportunidade de você chegar aqui, ou alguém te convidou, ou talvez, por um outro motivo. Mas antes de qualquer coisa, é importante você entender que você está aqui por um propósito de Deus nessa noite. Se não for assim, nós não estaríamos aqui nesta noite. Então essa história vem falando e relatando algumas coisas da vida deste homem, que foi desde o ventre da sua mãe, um momento de um voto, de um pacto que é feito, o momento do seu nascimento, e essa era a orientação, para que ele fosse consagrado a Deus. E dentro da história, a Bíblia fala sobre o voto do Nazireu, que era um voto, um tipo de pacto, de aliança, de consagração, em que se havia naqueles, ele não poderia, por um período, estar ali raspando a sua cabeça, porque isso era um voto diante do altar do Senhor, para que a aliança que Deus tinha com ele pudesse permanecer. E com isso Deus o separou e o escolheu e venceu várias batalhas, e que das batalhas que ele venceu, todas elas da Sansão, eles sabiam que eles não estavam lidando com qualquer pessoa, que eles não poderiam entrar em um território, por exemplo, em que Sansão estivesse, como se eles fossem vencer de qualquer forma. Eles sabiam que precisavam traçar ali algumas estratégias para que essa vitória pudesse ser concedida, ou seja, para que Sansão fosse surpreendido de alguma forma. Mas eles não conseguiam entender de onde vinha essa força, de que forma isso acontecia, porque esse era um voto entre Deus e Sansão, de que forma ele conseguia tanta força, como ele prevalecia, o que poderia ser feito para que isso fosse quebrado, para que ele enfraquecesse na batalha. E aí a história vem falando sobre o momento em que ele se envolve com uma prostituta, no final deste homem que era um grande vencedor nas batalhas. A partir daquele momento, começa a ação de Dalila, e aí começa a se traçar alguns planos, podemos dizer assim, o desejo exagerado. Sabe, a mesma matéria-prima, podemos dizer assim. Então isso gerava, ou poderia gerar a possibilidade de Deus, a partir do momento que esse voto fosse quebrado, ele pudesse ser abatido dentro dessas batalhas. Então Satanás traça uma estratégia através de Dalila, e vai envolvendo esse homem pouco a pouco. Sabe, por algumas vezes se deitou com ele e o envolveu de tal forma até que ela pudesse ter todo o domínio sobre a vida dele e ele praticamente ficasse em suas mãos. Então é interessante que tem determinadas coisas que o diabo trabalha, sabe, nós estamos nas mãos de Deus, na presença de Deus, e aí o diabo ele começa a trabalhar de tal forma para que a gente saia das mãos de Deus e comece agora a estar nas mãos dele, sobre o domínio dele. É interessante que ele não tem pressa para isso, sabe, nem mostra uma cara feia para poder exercitar tal coisa.
bobos são aqueles, né? Ou loucos são aqueles que pensam que as ações do diabo, elas aparecerão através de alguma coisa que possa nos assustar ou realmente nos mostrar ali quem é que está vindo contra nós. Então, se ele aparece de forma que possamos detectar rapidamente, a possibilidade de nós cairmos é bem menor, porque se nós detectamos tal coisa, né, se você está andando em um campo minado e se você consegue detectar que ali de alguma forma, né, tem alguma coisa que possa destruir a sua vida, uma granada, uma bomba, seja o que for, então você já se prepara e tem maior cuidado para não pisar. Agora, se você não tem conhecimento que é um campo minado, então você vai andar livremente e passear naquela terra como se nada tivesse acontecendo, distraído e despreparado. Então é basicamente assim que Satanás tenta muitas das vezes se aproximar de cada um de nós, não tentando nos afrontar, né, logo diretamente, sabe, mostrando a sua cara em determinadas situações, em determinados casos, mas ele vem de forma sutil. A Bíblia fala sobre ele ser, né, ali como uma serpente, sabe, astuto, tranquilo de certa forma na sua ação e estratégico para que ele possa aproveitar as oportunidades, as brechas que são dadas. Então a Bíblia fala que Sansão, em determinado momento da história, da sua vida, ele passa a viver exatamente assim. O diabo sabe o desejo dele, né? Percebe que ele, de certa forma, não tem controle sobre isso. A proposta é feita a Dalila para que ela pudesse envolver e também pudesse ali fazer o quê? Né? Descobrir da onde, qual era a fonte, sabe? Da onde vinha essa força sobre a vida de Sansão. Então é a hora que essa mulher vai trabalhando sutilmente, se colocando ali à disposição, envolvendo aquele homem que se achava, né, que jamais pudesse ser surpreendido. Em algumas situações, se você acompanhar e ler a história, você vai ver que Sansão foi, sabe, ou ele venceu determinadas batalhas por pura graça e misericórdia de Deus, porque ele já tinha sido imprudente em determinadas situações, por confiar, né, de certa forma na sua força que viria a qualquer momento, e ele começa a subestimar ao diabo. E às vezes esse é o nosso problema, porque nós começamos a achar que nós temos o controle, sabe, o domínio, de tal forma que podemos começar a subestimar determinadas coisas. Deus está nos falando, nos avisando, sabe, nos chamando a atenção, e nós estamos subestimando essas ações e não estamos atentos à voz de Deus. E aí o diabo vai trabalhando e esperando a grande oportunidade. Com Sansão não foi diferente, assim como não é diferente com nós que estamos aqui nesta noite. Então, Dalila vai trabalhando, sabe, de forma sutil, envolvendo, conquistando, sabe, falando de forma que pudesse envolver, se comportando de maneira em que ela pudesse ganhar a confiança deste homem. E cá para nós, né, que estamos aqui na nossa classe de homens nesta noite, quando o homem passa, irmãos, a ficar dominado pela mulher, isso aí, sabe, dependendo da mulher que está dominando ele, é uma desgraça total na sua vida. Existem algumas, né, ou muitas mulheres, podemos dizer assim, que apesar de trabalhar com esse domínio, ou ter esse domínio, não exerce isso de forma que possa destruir a vida do ser humano, ou a vida do homem, melhor dizendo. Uma vez eu escutei uma pessoa ímpia, não era um crente,
falando, né? Alguém estava compartilhando alguma coisa sobre a sua vida, falando de algum relacionamento, sabe? Um homem falando sobre isso, e aí uma outra mulher que estava ali dentro da conversa pegou e falou para ele: olha, existe dois tipos de mulher, sabe? Ela foi assim bem objetiva na colocação dela. Ela disse assim: ó, existe só dois tipos de mulheres. A que te coloca para cima, te levanta, e aquela que te coloca para baixo e acaba diretamente com a tua vida. E aquele homem ficou parado olhando, né? Ali ouvindo aquilo, e a mulher falou exatamente isso para ele. Isso foi dentro de um ônibus que eu estava uma certa vez, conversa, né, de ônibus, e a conversa estava rolando ali entre o grupo das pessoas que estavam ali, e aquele homem, eu acho já muito decepcionado, frustrado, sei lá, sabe mais o que, mas ele estava abrindo o coração dele, e aí a cobradora do ônibus, no meio da conversa, entrou e falou exatamente isso para ele. Existem dois tipos de mulheres: a que vai te colocar para cima e vai andar contigo lado a lado, vai te levantar, sabe? E aquela que, se você der mole, ela vai arrebentar com a tua vida. Então, quando o homem ele é dominado de tal forma, o risco da destruição dele, né, pode acontecer a qualquer momento. E assim foi quando Sansão começou a se envolver com Dalila. Ela envolve de tal forma, e a intenção não era fazer com que ele fosse colocado para cima, sabe, continuasse ali a se envolvendo, né, e crescendo e vencendo as batalhas. Mas existia uma intenção, uma estratégia maligna, coisas essas que não eram reveladas a Sansão, humanamente falando, mas que se ele estivesse ouvindo o que Deus falou com ele lá atrás, e não abrisse mão do seu voto, da sua consagração, da sua dedicação, ele não estaria vivendo essa situação naquele momento. Mas por uma imprudência e um descuido que há sobre a vida dele, e desobediência a Deus, ou seja, voto quebrado, aliança quebrada, sabe, se envolver com quem ele não deveria se envolver, pisar aonde ele não deveria pisar, sabe, se deitar com quem ele não deveria se deitar. Então, por ele não ter controle sobre isso, ele é dominado. E aí a história diz, né, que aqueles os quais prepararam estrategicamente essa cilada, sabe, eles conseguem, através de Dalila, descobrir qual é o segredo. Porque em meia conversa ele revela: o meu voto é esse, sabe, a minha vida com Deus é essa aqui, e isso aqui não pode acontecer na minha vida. Porque o dia que acontecer, é interessante, né, quando a pessoa fica cega e dominada, como ela é capaz de revelar coisas tão importantes e fundamentais na sua vida para alguém que quer destruir a sua vida, mas ela não consegue enxergar isso. Então ele apresenta essa questão, e a Bíblia fala que Dalila, né, consegue pegar essa mensagem, sabe, esse segredo, e leva até aqueles os quais haviam também preparado ela para tal coisa. Então, quando eles apresentam, ou quando ela apresenta, né, eles preparam a cilada, sabe, ela envolve este homem, leva ele para uma situação, para um laço, como se diz aí, né, envolve ele, sabe, consegue fazer com que ele durma ali depois. E aí, depois de tudo isso, é o momento que eles conseguem, né, se aproximar, sabe? E depois eles conseguem raspar a cabeça de Sansão. Aí o voto é quebrado. Aí você, de repente, pode perguntar, né? Mas raspar a cabeça, sabe, desagrada a Deus? Lógico que não. Nós estamos falando de um determinado momento da história, né, em que alguns votos eram feitos,
ali algumas alianças, sabe? Alguns símbolos que existiam ali, ou votos simbolicamente, se usavam algumas coisas simbolicamente, e dentre elas, né, é esse voto do Nazireu, que poderia ser por um período da vida ou para a vida toda. Sabe, alguém poderia fazer esse voto por um período da vida. Eu vou ficar assim, né? 3 meses, 2 anos, sabe, 3 anos. Ou fazer para o resto da sua vida. Então Sansão, ele tem esse voto com Deus, e Deus aliança com ele, né? Mas ele quebra essa aliança quando ele expõe, sabe, a sua vida, a sua santidade, a sua forma de viver, sabe, quando ele sai, quebra os princípios que ele tinha que seguir. Então ele quebra esses princípios, e agora ele está sobre o domínio de Dalila e consequentemente sobre o domínio dos inimigos, que estavam todos esperando uma oportunidade para que pudessem derrubá-lo, né, e destruir a vida dele. E é o que acontece. A história diz que eles pegam, que eles raspam, né, que eles conseguem aprisionar, e aí quando Sansão desperta, ele está todo amarrado, sabe, preso, e aquilo que ele achava, né, que ele poderia fazer como fez por várias vezes, de arrebentar com tudo, se levantar novamente, e quem tivesse pela sua frente, né, ele pudesse derrubar. Agora ele não consegue fazer mais isso. Por quê? Porque as suas forças, ou a sua fonte, né, ali, que lhe dava o direito de viver, de vencer essas batalhas, sabe, já não está jorrando mais sobre a sua vida por causa do voto que foi quebrado. Então ele agora não tem mais essa possibilidade de fazer isso. De certa forma ele é entregue nas mãos dos inimigos, e eles celebram isso, sabe, preparam uma festa para essa celebração. Não sei se você consegue entender muitas das vezes, né, o quanto, né, às vezes a gente olha e fala: meu Deus, por que a pessoa está, sabe, celebrando a nossa derrota? E muitas das vezes vem da onde, né, você acha que não tem nenhum tipo de intenção para que aquilo ali aconteça, mas você percebe, né, que em determinados momentos, e nos dias de hoje também estamos vivendo isso, principalmente, que algumas quedas, né, de algumas pessoas, de alguns homens, mulheres de Deus, algumas quedas, talvez até de alguém que não esteja na igreja, sabe, mas que tem a sua estabilidade, seja ela conjugal, financeira, né, a sua família que você tem. Então há algumas pessoas que, quando vêem isso sendo quebrado, por inveja, por ciúme, né, seja qual for o propósito, elas celebram a sua queda. Elas se alegram com isso. E os inimigos, eles estão celebrando isso agora, sabe, a partir do versículo de número 23, vai falar sobre isso. Sansão faz cair o templo de Dagon, mas você vai ver que há uma festa. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagon, né, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, se percebe aí, se você está acompanhando a leitura, que está em letra minúscula, né? Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então há uma celebração, porque eles conseguiram alcançar aquilo que eles, né, gostariam, que eles pelejaram, sabe? Porque os filisteus não conseguiam prevalecer na batalha jamais, enquanto Sansão estava compromissado com Deus, enquanto Deus estava dando vitória a Sansão. O voto não tinha sido quebrado ainda. Então, por causa da sequência de erros, de falhas, sabe, de atitudes que levavam Sansão a subestimar ali os inimigos, né, Deus permite que ele seja capturado ali pelas suas próprias escolhas. Então Deus permite isso acontecer, e aí Sansão agora, sabe, está aprisionado. Quando ele pensa que ele vai fazer, né, alguma coisa, ele não consegue fazer mais. Quando ele pensa que ele vai reagir, ele não está conseguindo reagir mais. Quando ele pensa, né, que aquela força prometida a ele lá no início, sabe, estaria com ele, já não está mais. Quando ele desperta
besteira que ele cometeu, sabe, aonde ele se enfiou, as coisas que estão ocorrendo na sua vida, ele já não tem mais controle disso, e aí ele está querendo, vir e cobrar, de uma certa forma, requerer de Deus, sabe, aquilo que ele tinha lá atrás, e que Deus não queria retirar dele, e Deus também não retirou, sabe, por uma atitude partida da parte, ouvida, melhor dizendo, da parte de Deus, sabe, mas veio principalmente das atitudes de Sansão. Você precisa entender isso nessa noite, que as consequências, sabe, não são porque Deus agiu, ou porque Deus fez alguma coisa errada, ou porque Deus é ruim, quer julgar alguém ali, sabe, e destruir a vida de alguém. Não, as consequências, elas chegaram, muitas das vezes chegam, pelas nossas próprias escolhas, princípios quebrados, alianças quebradas. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão anunciando e falando sobre o arrebatamento da igreja. Em alguns lugares você vai ouvir muito o que não se acontecia, ou o que não acontecia antes, e não se falava antes, mas você vai ver que em alguns momentos está se despertando para uma mensagem que leva as pessoas a entender, principalmente, sabe, sobre a volta de Jesus, sobre a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai se ouvir falar, em muitos lugares que não se falava anteriormente, sabe, sobre pecado, sobre inferno, sobre as consequências que há quando a desobediência do homem chega sobre a vida dele. Então nós estamos vivendo o tempo exatamente dessa maneira, um despertamento, sabe, para que a gente possa entender que Deus tem uma aliança com a sua igreja. Deus tem uma aliança com cada um de nós que estamos aqui. Sabe, tem homens e mulheres aqui que foram escolhidos especificamente por Deus para o ministério. Não é questão de salvação, sabe, mas para algo diferente, para um propósito diferente na sua vida, E nós não levamos isso para a questão da salvação, porque a salvação é para todos. Mas Deus os escolheu, sabe, desde o ventre da sua mãe, e separou para tal coisa, sabe, para te fazer um grande vencedor nessa terra, e através das vitórias o nome do Senhor ser glorificado no nome de Jesus. E aí se começa muito bem a caminhar na presença de Deus, sabe, se começa muito bem a andar ali, abraçar, e aí quando começam as coisas a acontecerem, vai se vibrando com isso e adorando a Deus, mas daqui a pouco, de repente, estratégico que é o inimigo, ele está sempre preparando um campo minado para cada um de nós, porque ele sabe detectar o nosso ponto fraco, e ele nunca vai nos atacar naquilo que nós somos fortes. Tem muita gente que acha, que pode vir, sabe, que comigo o demônio não vai arrumar nada, e às vezes é imprudência nossa falar determinadas coisas, principalmente quando falamos de forma errada, porque quando se coloca determinadas coisas desse tipo, ou faz determinadas colocações, em alguns momentos você percebe que a pessoa está atribuindo a força que ela tem somente a ela. Ou seja, eu posso vencer, eu posso fazer, eu posso realizar, comigo não adianta, porque se vier, eu resolvo desse jeito aqui, então tudo sou eu que faço. O eu está à frente de todas as coisas, e até mesmo na frente de Deus. Então quando o eu de Sansão, sabe, começou a prevalecer, já não era mais o nome do Senhor que estava sendo glorificado. Quando os princípios foram quebrados, já não era mais, sabe, compromisso de aliança ali com Deus, principalmente se manter aqueles princípios para que pudesse viver uma vida consagrada totalmente a Deus, sabe, em santidade. Então isso foi quebrado. Consequentemente, Sansão ele é abatido, levado ali a um estado de humilhação horrível, porque aquele que todo mundo, sabe, colocava no pedestal lá em cima e temia e respeitava, agora está deitado, amarrado, preso, sabe, cego e não podendo ele, sabe, observando, admirando Sansão.
Foi uma frustração muito grande. É diferente nos dias de hoje, quando você confia em alguém, quando você deposita uma confiança, quando você se espelha em alguém, líderes que estão aí, e você se espelha naquela pessoa e de repente vê uma notícia: fulano de tal caiu, sabe? Fulano de tal abandonou a caminhada, fulano de tal abandonou o ministério. É uma frustração muito grande para as pessoas que se espelhavam em tais pessoas. Não era diferente nos tempos de Sansão. Algumas pessoas estavam olhando e aquele homem está derrotado, envergonhado, humilhado diante de todos. Aquele que sempre acostumava a vencer as batalhas, aquele que sempre estava acostumado, sabe, a sair cantando o hino da vitória, aquele que estava sempre acostumado, a botar ou impor respeito aos inimigos. Ninguém se metia com Sansão, sabe, de qualquer maneira. Você entende quando alguém olha para a igreja do Senhor? Você vê a pessoa, chuta a macumba na encruzilhada, sabe, xinga determinadas coisas aí de algumas entidades, na maioria das vezes, questão de respeito, que eu estou falando, ou na questão de temor ali, de falta de temor. É muito mais fácil alguém desrespeitar, algo que está lá fora, nesse sentido que eu estou falando, sabe, do que desrespeitar a igreja. Há alguns loucos, às vezes, que até mexem em determinadas coisas da igreja. Sabe, nós já tivemos aqui alguns anos atrás, por 2 vezes a nossa igreja foi invadida, uma madrugada, e algumas coisas foram levadas da igreja, equipamentos de som. Então há alguns loucos que às vezes são capazes de fazer isso, de mexer em coisas que são separadas e consagradas a Deus. E mais ainda, indo um pouquinho mais além, há pessoas que às vezes loucas são capazes, de mexer com um homem de Deus e com uma mulher de Deus que serve a Deus verdadeiramente. Sabe, atacar de alguma forma, seja através de palavras, seja através de trabalho de bruxaria, de feitiçaria. Ou você acha que ninguém nunca preparou alguma coisa para você? Talvez você até não saiba disso, porque antes de chegar até você, Deus cortou o laço no nome do Senhor Jesus. Mas tem coisas que são preparadas para cada um de nós, como igreja do Senhor. Sabe, eu fui ontem pregar na igreja da Via Light, e eu entendo, dessa forma. Eu andei com o carro o dia todo, teve almoço aqui na igreja, fui para casa, fui no posto, abasteci o carro, fui para casa por volta de 1 e pouca, 2 horas da tarde, fiquei lá dentro de casa, descansando, depois fui ler um pouco, porque precisava pregar à noite, então, muito cansado que estava, fisicamente, deitei ali, e quando deu o horário, eu levantei e fui me arrumar para poder, do mesmo jeito que eu deixei o carro lá, ele estava funcionando normalmente, e quando eu cheguei para poder ligar o carro para ir para a igreja, virei e o carro não pegou de forma alguma, e eu virei de novo, o carro não pegou, aí eu forcei um pouquinho, aí eu olhei o horário e falei: quer saber de uma coisa? Hoje tem facilidade, tem Uber, tem um monte de coisa. Então, era lá na Via Light, no Cabuíris, falei: eu vou para a igreja, tinha marcado com o pessoal aqui, e eu falei: vou para a igreja porque eu tenho que pregar e adorar a Deus, principalmente, então eu vou para a igreja, e larguei o carro para lá. Quando eu voltei, mexi nele de novo, ele não pegou, e eu fui para casa descansar. Aí hoje pela manhã vim para a igreja, buscar a Deus e adorar o Senhor. Aí liguei para a pessoa, que precisava vir ver isso, e aí falei com a pessoa, e ele foi, marcou comigo. Depois que eu saí daqui da igreja de manhã, fui até minha casa, mandou uma mensagem, falou: pastor, estou aqui embaixo na sua casa. E ele falou: o que foi que houve? Eu expliquei para ele, eu falei: Luiz, não aconteceu nada, o carro estava andando, eu fui ligar de novo e o carro não andou mais. E aí ele foi, pegou a chave da minha mão, olhou para um lado, olhou para o outro, foi lá, sabe, abriu o capô do carro, olhou,
também não tinha ferramenta, não era mecânico ele, nem especialista para poder consertar nada. Ele foi, olhou para lá e para cá, e daqui a pouco ele foi, sentou no carro, pegou a chave, virou e o carro pegou. Aí ele ficou olhando para minha cara e eu fiquei olhando para a cara dele. Ele falou, mas o que houve no carro? Eu falei, não sei, o carro não pegou ontem. Quando nós estávamos saindo de lá da igreja, aí algumas pessoas estavam conversando, uma pessoa que veio de lá falou assim, pastor, ontem teve um tiroteio aqui, essa área aqui está uma área muito perigosa. Aí eu estava com o carro da Eliette, né? Eles me ofereceram um lanche, falei, não quero comer não quero comer nada, estou indo embora. Peguei, liguei o carro, entrei o mais rápido que eu poderia e vim embora para minha casa, pensando nisso. Mas quando eu acabei de pregar, veio uma mulher na minha direção, assim que acabou o culto, e eu não tinha citado nada disso na igreja, com relação ao carro, né? E com relação a algumas coisas que haviam acontecido. Então essa mulher veio, assim que eu acabei de pregar, eu estava lá na frente, e ela veio, falou assim, olhou para mim e falou, pastor, não lhe conheço, nunca lhe vi. Sabe, mas eu preciso falar uma coisa que Deus mandou eu falar para o senhor aqui. Quando o senhor estava pregando, e Deus estava falando comigo, e ela começou a me entregar algumas coisas que estão acontecendo, né, e que eu sei que foi revelação de Deus. E dentre isso ela falou, né, dentre as coisas que ela estava dizendo, ela falou assim, olha, o senhor recebeu 3 setas hoje na sua direção, para que o senhor não chegasse aqui na igreja para poder pregar hoje e ministrar a palavra de Deus neste lugar. Mas Deus manda te dizer, sabe, que tem um anjo que anda na tua frente, sabe, que ele trabalha por você e para você não se preocupar com nada. Sabe, ele tentou impedir você de chegar. E ela falou uma outra coisa que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, né, porque não é necessário, mas ela falou coisas relacionadas à minha saúde. Sabe, ela falou, olha, eu não sei de nada que está acontecendo, mas tem um anjo, Deus está falando, mandando dizer para o senhor, fica despreocupado, sabe, e não retrocede em nada, porque esse anjo está na tua frente, você não está saindo daqui sozinho não, você vai sair daqui, e eu nem sabia ainda do negócio do tiroteio do lado de fora, né, e ela falou, você vai sair daqui, e pode sair tranquilo, que o anjo está na tua frente, ele está aqui, ó, e vai caminhando contigo, esse anjo caminha contigo de dia e de noite. Para quem é incrédulo, sabe, a pessoa vai falar o quê? Que coisa de maluco, não estou vendo um anjo nenhum. Mas quando você percebe algumas coisas que vão acontecendo e que você tem tudo para não levantar e de repente você está de pé, aí você entende que tem um anjo de Deus que caminha conosco dia e noite no nome do Senhor Jesus. Sabe, quando você percebe que tem alguma coisa sendo preparada para te derrubar, para te destruir, né? E aí de repente, aquele trabalho todo, sabe? Alguém espera te ver no leito, alguém espera a sua palavra. A Bíblia não diz que Deus muda a sua palavra. A Bíblia diz que Deus zela pela sua palavra para que ela se cumpra sobre as nossas vidas. Se ela saiu da boca de Deus na tua direção, aguarda, porque no tempo dele, na hora dele, vai se cumprir no nome do Senhor Jesus. Sabe, a palavra de Deus, nós temos que manter o que é a aliança com Ele. Sabe, o voto, a dedicação, a consagração, o que me faz sair, né, debaixo da proteção das mãos de Deus, sabe, são as minhas próprias atitudes. Se eu quebro o princípio, se eu quebro a minha aliança, sabe, se eu subestimo o que o diabo está fazendo, preparando contra a minha vida, né? Ou seja, alguém está falando, alguém está avisando, aí eu não oro, sabe, eu não leio a Bíblia, eu não procuro me santificar, eu não fujo da aparência do mal, eu não corro de determinados laços, sabe, eu não corto determinadas coisas que chegam sobre a minha vida, né? Algumas mensagens que aparecem de repente, né? Algumas mensagens que vêm, sabe, de maneira maliciosa, e aí a pessoa, ao invés de quebrar aquilo ali, né, ela começa a subestimar, sabe, e ela vai alimentando aquilo ali de tal forma, né, e o diabo está só esperando e preparando o bote, né,
Uma hora ele vai abrir, né? Eu vou descobrir a fraqueza, ele vai abrir a porta, eu vou entrar e eu vou acabar com a vida dele. Olha, tem algo que o diabo, né, tem trabalhado e preparado contra a minha vida e contra a sua constantemente. O desejo dele é ver a igreja, homens e mulheres de Deus derrotados, caídos, envergonhados e humilhados. Mas se mantermos em Deus a aliança, a consagração, sabe, a vida separada para adorar a Deus, pode esperar, porque o diabo vai ser envergonhado no nome do Senhor Jesus. Hoje eu sentia, sabe, uma voz que ministrava exatamente isso no meu coração. E eu fui ao mercado e dentro do mercado eu estava ali comprando algumas coisas necessárias. E aí eu parei ouvindo essa voz e veio, né, as palavras que eu cheguei até compartilhar no status, mas essa palavra veio direto ao meu coração, sabe? Essa mensagem que eu sentia como se Deus falando assim: olha, enquanto o diabo, sabe, está aí preparando, né, trabalhando, sabe, na sua humilhação, ou expondo, enquanto o diabo expõe, sabe, a sua humilhação, você precisa entender que tudo isso está acontecendo porque ele só está valorizando mais o tempo da sua exaltação. Enquanto o diabo expõe a nossa humilhação, seja de que forma for, e nós precisamos entender isso, ele só está valorizando mais ainda o tempo da nossa exaltação. Quanto mais ele trabalha, sabe, para ver a nossa humilhação, mais ele valoriza, sabe, o tempo da exaltação. Por quê? Porque quanto mais ele trabalha, né, mais o quanto que ele faz, sabe, o quanto que ele age ali para poder, sabe, nos envergonhar, né, e achar que ele está por cima, né, maior vai ser a queda dele lá na frente, porque Deus está na nossa frente. Quem guerreia é ele, quem peleja é ele, sabe, quem guerreia por nós é o nosso Deus Todo-Poderoso, sabe, quem nos chamou e quem nos levantou foi o Senhor. Então, se nós mantermos ali uma vida, sabe, de adoração, de santificação ao Senhor, a tendência é que tudo aquilo que se levantou contra nós se levante para cair no nome do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. Como Sansão, ele não foi prudente nas suas ações e quebrou os seus princípios e aliança, sabe, ele foi levado para um estado de humilhação. E aí o texto diz, né, que em meio àquele estado de humilhação, e eu gosto muito desse versículo, que eu tomo ele como chave nesta noite para nossa meditação, que é o versículo de número 22. Capítulo 16, Juízes capítulo 16, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi rapado. O que isso sinaliza? Da mesma forma que a cabeça dele foi raspada e sinalizou agora um estado de humilhação, uma quebra de aliança, de voto, sabe, nesse momento aqui o coração de Sansão está arrependido. Se você vai ver isso na leitura que nós vamos fazer aqui para finalizar, o coração dele está quebrantado, arrependido. Aí a Bíblia diz que o cabelo dele começa a crescer novamente. É como se a restauração, sabe, da comunhão dele, da aliança dele com Deus, começasse a acontecer novamente. Deus levantando ele, sabe, ali de uma forma sobrenatural, dando a ele a oportunidade, porque eu entendo com isso aqui também, que aquele que Deus escolheu para vencer, sabe, ele vai sair vencedor da batalha até o final, no nome do Senhor Jesus.
Sabe, por maior que alguém diga, né, que esteja aí o cenário, a situação mostrando ao contrário, alguém diga, não, mas eu estou aqui nessa situação, sabe, sendo envergonhado, ainda, meu irmão, receba isso sobre a tua vida nessa noite. Deus ainda não deu a palavra final, porque a palavra final vem da boca de Deus no nome do Senhor Jesus. Deus ainda não deu a palavra final. Glória. Você de repente não conhece nem essa pessoa que está do teu lado, mas se você conhece por fora, porque por dentro você não sabe de nada que está acontecendo na vida dela. Nada. E Deus pode te usar para a vida dela agora nesse momento. De você olhar para ela, que está à sua direita ou à sua esquerda, de você olhar para essa pessoa, né, e não deixe de falar ou não fale só para quem está à sua direita, fale também para quem está à sua esquerda. Então eu gostaria que você repetisse isso comigo nesta noite, né? Diga para essa pessoa aí que está do teu lado, diga assim para ela: olha, Deus ainda não deu a palavra final na sua vida. Mas fala com autoridade, pega na mão dela assim, sabe? E fala: olha, vou segurar na tua mão e vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Diga assim para ela: Deus ainda não deu a palavra final na sua vida. Glória a Jesus. Você não sabe nem o que está acontecendo na vida dela por dentro. Você pode estar vendo algumas coisas por fora, sabe? Deus ainda não deu a palavra final sobre a sua vida. Ah, mas alguém falou, mas alguém disse, mas estão dizendo, sabe? Mas todo mundo está vendo. É assim que eles estavam, sabe? Preparando a celebração, dizendo: o nosso Deus, né, Dagon, nos entregou Sansão nas nossas mãos. Vamos fazer a nossa festa, vamos celebrar, né? Vamos aqui, né, fazer aqui a nossa festa. Quem vai ser o palhaço da história? É Sansão. Vamos botar ele no meio e ele vai ser o palhaço, né, da nossa festa, vai ser o animador, sabe? Aqui da nossa festa. E aí quem que está sendo colocado em jogo aqui, meu irmão? Sansão era um homem escolhido de Deus. Quando ele venceu, Deus era glorificado. Ou seja, na derrota dele, né, Deus seria envergonhado. Então Sansão está ali em meio à festa, né, os filisteus celebrando, os homens ali, né, as autoridades, né, em determinados momentos, e ele acha que ele está celebrando como foi ali, né, a celebração pela morte de Jesus. Mas daqui a pouco, quem que estão olhando, né, estão dizendo: peraí, foram procurar, ele não está lá. Cadê ele? Ele não está aqui sepultado. Aonde que ele está? Está na cruz, não está. Cadê ele? Sumiram com o corpo dele. E aí alguém está dizendo: olha, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ó morte, aonde está a tua vitória? Ele venceu a morte em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Há muita gente que está celebrando o estado de humilhação que você está passando. Mas guarda isso. Isso só vai valorizar o tempo da tua exaltação. Porque alguém vai olhar lá na frente e vai falar: calma aí, o cabelo da cabeça começou a crescer novamente. Glória a Jesus. O cabelo da cabeça começou a crescer novamente. A aliança começou a ser restaurada. A força que não tinha, ou que foi retirada de alguma forma, está voltando novamente. Aí você olha aquele que estava caído, como é que ele está levantando? O cabelo da cabeça começou a crescer novamente. Está sendo restaurado por Deus, sabe? E aí eu vou fazer a leitura para a gente poder encerrar nessa noite. A partir do versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu Deus, né, Dagon, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus. Você vai ver aí que é sempre com letra minúscula, né? Porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o destruía, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se o coração, disseram: chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então você entende aqui que
Sansão virou o palhaço, sabe, da festa, porque ele estava cego, né, arrancaram seus olhos, e ele já não tinha mais a força que ele tinha anteriormente. Então eles fizeram com que ele pudesse desfilar ali, né, em meio a eles, sabe, para eles poderem celebrar mesmo, sabe, olhar e falar assim: ó, tá vendo aí? Nós vencemos a batalha, nós vencemos a batalha, nós vencemos a batalha. E enquanto isso, sabe, Deus está tratando, e o cabelo da cabeça de Sansão está crescendo novamente. A partir do versículo aí de número 26, né, diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas e que se sustente, né, a casa, para que me encoste a elas. Versículo 27. Ora estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão, ou que estavam vendo o estado de humilhação e celebrando a humilhação de Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor, e essa é uma oração de arrependimento. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrancou-se sobre elas, arremessou-se, sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. As colunas de sustentação do território do inimigo, aonde eles estavam, e aonde Sansão agora está em um território do inimigo, aonde ele sempre venceu e saiu exaltado. Ele está em determinado momento ali, um período de tempo, sendo envergonhado e humilhado. Sendo envergonhado e humilhado. Há uma celebração. Alguém está de pé pela sua derrota. Alguém está feliz pela sua vergonha. Alguém está feliz celebrando pelas suas humilhações. E aí, de repente, quando Sansão reconhece que ele errou, que ele falhou, ele pede a Deus: me dê mais uma oportunidade para que eu possa, vencer essa batalha, me vingar. Em outras palavras, para que eu possa sair daqui vencedor. Ele não pediu nem para continuar vivendo, para voltar ali e dar continuidade a essa história, não. Ele pediu para que Deus lhe desse uma oportunidade, que ele não encerrasse a sua vida em meio àquela derrota e àquela vergonha, aquele estado de humilhação. O diabo não podia sair dali festejando, dizendo: nós vencemos Sansão. Não. Ele tinha que sair dali, entendendo que aquele que habita em nós, como habitava em Sansão, aquele que habita em nós é maior, e ele é o Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus. Então, quando ele pega, e tem esse reconhecimento diante do Senhor ali, dizendo: Senhor, olha, ele reconhece que Deus é quem dá a força. Ele agora não está mais dizendo: eu venço, eu faço acontecer, eu dou o meu jeito aqui, sou eu quem faço alguma coisa. Não, ele está dizendo: Senhor, eu peço uma oportunidade, que o Senhor me fortaleça, para que eu possa conseguir vencer essa batalha aqui, para que eu possa conseguir, reagir diante dessa batalha aqui, e vencer, para que eu não saia envergonhado, porque eu não fui escolhido lá no ventre da minha mãe